Na cadeia de reações que acompanham o ato criado, falta um elo. Essa falha, que representa a inabilidade do artista em expressar integralmente sua intenção, essa diferença entre o que quis realizar e o que na verdade realizou é o coeficiente artístico pessoal contido na sua obra de arte. Duchamp, 1957. O autor, tão importante que se acha inclusive o responsável por sua obra ter vida própria. Queria eu estar escrevendo aqui um texto cheio de certezas e argumentações bem construídas sobre atos performativos e a descentralização do sujeito. O sujeito, se está centralizado, descentralizado, se está vivo, se está morto, se está assinado, se está colonizado, se está decolonizado, se é todo sujeito que pode permitir-se morrer, e o que é que a gente faz com aquele sujeito que escreve para existir justamente porque a ele foi historicamente negada toda e qualquer possibilidade de subjetivação. Talvez eu esteja aqui me apropriando do exercício da escrita automática para inserir mais indagações do que certezas. Mas no campo da escrita, em seu conceito expandido, não parece que é tudo meio expandido também? Escrevo, logo existo? Escrevo, logo faço? Digo, logo sou? Digo, logo atuo sobre o real e tenho possibilidade de impactar sobre a existência das coisas? Eu devo contar para a turma e para o professor que, se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, eu faria uma menção a chaves nesse texto. O nosso contexto permite a comunicação completa dos sentidos aqui contidos, sem cair nas armadilhas das ambiguidades e polissemias, ou isso não tem a menor relevância na validação desta escrita. Austin diria que tem, e que se quiser ser efetivo, além de ser absolutamente sincero e ter plena intenção de realização, ainda há necessidade de se estar no contexto certo, aprovado pelas pessoas certas. Caso contrário, nenhuma palavra é validada. Há muitas variedades especiais de falta de sentido. Infelicidades, desacertos e mau usos podem ocorrer a qualquer momento. Já Derrida diria: é necessário assinalar a insuficiência teórica do conceito corrente de contexto, tal como é recebido em numerosos domínios de investigação. Eu já prefiro acreditar que é muito provável que esse texto seja completamente independente de mim e que, se ele não servir para uma coisa, em algum momento ele vai servir para outra. Escrever é produzir uma marca que constituirá uma espécie de máquina, por sua vez produtiva, que minha desaparição futura não impedirá de funcionar e de se dar a ler e a reescrever. Quando li Descentralização do Sujeito, imaginei por um momento que teria a ver com essa descentralização do sujeito. Sujeito atravessado por múltiplas identidades, vivendo entre o local e o global, entre o particular e o universal. Google confirmou. Ao ler os textos, já achei que não teria nada a ver, mas agora pensando bem até que há. E é essa constatação que explica a presença do clipe inicial. O texto, a letra, a escrita, eu não entendo, mas chega aqui. Comunica. Austin fala sobre atos performativos, cujo proferimento da sentença é, no todo ou em parte, a realização de uma ação. Se eu falo aposto, apostei. Se eu falo batizo, batizei. Se eu falo performo, performei? E isso basta? Genericamente falando, é sempre necessário que as circunstâncias em que as palavras sejam proferidas sejam de alguma forma apropriadas. Frequentemente é necessário que o próprio falante ou outras pessoas também realizem determinadas ações de certos tipos, quer sejam ações físicas ou mentais, ou mesmo o proferimento de algumas palavras adicionais. Observe atentamente o espaço entre você e o outro. Observar é físico ou é mental? Seria correto afirmar que Daniela Matos, a autora, performa também a partir do outro, já que seu texto pressupõe um estar de acordo por parte do visitante? Observe um convite ou um comando. Imagina que não houvesse tapete, nem Daniela, mas que um visitante qualquer, imbuído de sua própria vontade e sem compartilhar suas ações, decidisse observar o espaço entre si e o outro. Seria ato performativo? E se o visitante passar pelo tapete, aceitar o convite e se deparar com uma sala completamente vazia? E se distância não significar distância física? E se o visitante nunca andou de metrô e não conhece a famosa observe atentamente a distância entre o trem e a plataforma, que, convenhamos, é só uma forma educada e polida de dizer cuidado com o buraco.
E se em 2019 aparecer um vírus que se propaga pelo ar e estar fisicamente distante do outro vir a ser uma questão de sobrevivência e saúde pública? Quanto daqui, além do jogo escrita que se conecta com a frase mais famosa de todos os metrôs ao redor do mundo, depende da sujeito Daniela? O tema da morte do autor não pretende matar o autor ou o sujeito, mas desfazer a ilusão de sua posição central, privilegiada, a partir do qual ele se encontraria em condições de imprimir movimento e ordem à escrita. Qual o poder que o autor tem de fato sobre sua obra? Quanto do sujeito Daniela tem naquele tapetinho? Se a performance tivesse sido idealizada por mim e o texto escrito por mim, quem estaria mais impactada por escrever? O sujeito eu, a escrita tapetinho, ou o sujeito Daniela, por não ter passado por esse muito específico processo de autoria? Quando o autor escreve ou pensa estar escrevendo, estaria ele simultaneamente sendo também escrito? O autor é o produtor do texto ou seu produto? Falamos a linguagem ou somos falados por ela? O autor reflete a cultura e a história ou, antes, é construído na e através da cultura e da história? Em quais instâncias importa quem criou o parangolé? E em quais instâncias importa quem e onde é usado o parangolé? Em quais instâncias importa quem coloca o mictório no museu? Me disseram uma vez que tinha um mictório objeto de arte na área de circulação externa do IACS. Eu nunca vi, também não tenho no Google, só me contaram. Mas e aí, quem é o autor dessa obra? Foi Duchamp que fez o mictório ou foi o mictório que fez Duchamp? Inclusive, pela quantidade de vezes que esse nome aparece nesse pequeno texto, está aí um autor que não morreu. Se na sequência de um acidente ou da vontade explícita do autor, o texto nos chega anônimo, imediatamente se inicia o jogo de encontrar o autor. O anonimato literário não nos é suportável, apenas o aceitamos a título de enigma. Quando o autor importa? Quando o sujeito é tão importante na atribuição de sentido a seu texto quanto o texto em si? A escrita que não se propõe a impactar sobre o real? São essas as perguntas certas? Não se trata de afirmar que o homem está morto. Trata-se, a partir deste tema, que não é meu e que não cessou de ser repetido desde o final do século XIX, de ver de que maneira e segundo que regras se formou e funcionou o conceito de homem. Façamos a mesma coisa para a noção de autor.